Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 11, lição do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre que nós estamos trabalhando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. Trimestre está sendo comentado pelo ilustre pastor Douglas Batista. Está uma bênção. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, que tem por tema o Pai e o Espírito Santo. Essa lição que será ministrada no dia 15 de março de 2026. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, deixa um comentário e detalhe, meu amigo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Texto áureo da nossa lição de número 11. O texto áureo da nossa lição de número 11 está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz a herança eterna planejada pelo Pai. Leitura bíblica em classe, Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17, e Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Meu amigo, sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, sempre peça para que o aluno faça a leitura um após o outro, porque a sua aula ela já começa sendo uma aula mais participativa e uma aula mais dinâmica. Não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo de manhã você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Essa lição de número 11, ela tem 3 objetivos. Cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição é o objetivo de mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. Segundo objetivo, explicar que o Espírito Santo cria o crente na vontade do Pai. Terceiro objetivo, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Meu aluno, a obra do Espírito Santo está profundamente ligada à ação do Pai na vida do crente. Romanos, capítulo 8, apresenta a realidade espiritual do cristão, libertação do pecado, filiação divina e herança eterna. A mesma passagem mostra que o Espírito Santo não atua isoladamente. Ele guia, ensina e confirma os filhos de Deus na caminhada de santidade. Paulo apresenta uma dinâmica íntima entre o Pai e o Espírito. O Pai concede a herança e o Espírito aplica essa realidade ao coração do crente, tornando-o participante da vida divina. Nesta lição, estudaremos 3 grandes verdades essenciais. Primeiro, o Espírito Santo manifesta as dádivas do Pai. Segundo, o Espírito guia o crente segundo a vontade do Pai. E terceiro, a Trindade nos conduz à herança eterna. Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição nos diz o Espírito Santo e as dádivas do Pai. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, da escravidão à filiação. Segundo, da rebeldia a filho legítimo. Terceiro, das trevas à plenitude do Espírito. Meu professor, o Espírito Santo tem papel central da transformação do crente, tornando-o participante da filiação divina. Romanos, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo de número 16, explica que recebemos o espírito de adoção,
que nos liberta da escravidão do pecado e nos confirma como filhos legítimos. Antes, o homem estava preso à rebeldia e à condenação. Agora, pela obra do Espírito, somos conduzidos à liberdade em Cristo. Paulo fala em recebemos o Espírito que clama Abba, Pai, Romanos 8,15, revelando que a filiação não é apenas legal, mas experiencial, marcada por intimidade com Deus. A transição é clara da escravidão à filiação, da rebeldia a filhos legítimos, das trevas à plenitude do Espírito. O Espírito Santo opera essa transformação por meio de um relacionamento contínuo com o Pai, aplicando as dádivas divinas de graça, amor, santidade ao crente. Isso mostra que a obra do Espírito não é autônoma, mas uma harmonia com o plano do Pai. É interessante você esclarecer para a classe, nesse primeiro tópico, que a experiência de adoção pelo Espírito é uma realidade presente e não apenas uma doutrina. Peça para alguém ler Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Isso mostra que Deus enviou o seu Filho e o Espírito para efetivar a adoção. Pergunte como podemos receber diariamente essa adoção em nossa vida. Espere alguém trazer uma resposta e faça uma aplicação, incentivando a classe a reconhecer diariamente a presença do Espírito Santo como selo da filiação, conduzindo à santidade e à confiança no Pai. Segundo tópico da nossa lição, o segundo tópico da nossa lição que diz: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Esse segundo tópico, ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, os filhos são guiados pelo Espírito. Segundo, o Espírito opera a mortificação da carne. Terceiro, o Espírito age conforme o plano do Pai. Meu professor, ser guiado pelo Espírito é uma marca da filiação divina. Romanos 8, versículo 4. Afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito não apenas revela a presença do Pai, mas conduz o crente ao caminho de santidade e no cumprimento da vontade divina. A orientação do Espírito envolve a mortificação da carne, ou seja, uma ação prática de santificação que nos afasta do pecado. Além disso, ele opera segundo o plano do Pai, garantindo que a vida do crente seja conforme o propósito divino. O Espírito evidencia essa direção ao produzir transformação interior. Desejos, pensamentos e atitudes se alinham com a vontade de Deus. Essa orientação é contínua, individual e comunitária, sustentando o crente diariamente. Terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição nos diz: a Trindade nos conduz à herança eterna. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, herdeiros de Deus por adoção. Segundo, co-herdeiros de Cristo por filiação. E terceiro, o Pai administra o tempo da herança. Meu amigo, o Espírito Santo é também agente da participação do crente na herança prometida pelo Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 17, mostra que, como filhos, somos co-herdeiros de Cristo, vivendo em comunhão com Ele e recebendo a promessa eterna. Já em Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 6, explica que antes da redenção éramos menores, subordinados à lei e à escravidão do pecado. Com a chegada do tempo da plenitude, Deus enviou seu Filho e juntamente com ele o Espírito para que a filiação se torne realidade plena. A ação da Trindade é coordenada. O Pai concede, o Filho redime e o Espírito aplica. O Espírito, ele também administra o tempo da herança, preparando o crente para a glorificação futura. Ele atua hoje para moldar nosso caráter e nos capacitar a viver como herdeiros enquanto aguardamos a consumação de todas as promessas.
Uma pergunta a se fazer para a classe nesse terceiro tópico é: estamos vivendo hoje como herdeiros de Deus, guiados pelo Espírito e confiantes na herança futura? Meu professor, incentive a classe a praticar a vida de filhos de Deus, confiando na orientação do Espírito Santo e no tempo do Pai. Em conclusão, meu amigo, a lição evidencia que a obra do Espírito Santo é indispensável da ação do Pai e da herança prometida. Ele nos liberta, nos guia e nos conduz à plenitude da vida em Cristo. A Trindade age em perfeita harmonia. O Pai concede a filiação e herança. O Filho redime e nos torna aptos. O Espírito aplica, guia e confirma essa filiação. Portanto, viver guiado pelo Espírito é reconhecer a presença ativa de Deus em nossa vida. Ser transformado à imagem de Cristo é caminhar com segurança rumo à herança eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário e detalhe, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus abençoe sua vida.